Olá, meus caros, tudo bem? Bem-vindos à nossa tão esperada Masterclass sobre churrasco, Masterclass sobre assado, sobre os fundamentos do assado. Muitas pessoas vêm me pedindo há muito tempo, a partir de acompanhar nas redes sociais, isso desde a época do Orkut, Facebook, Instagram, eu compartilhasse um pouco das minhas receitas de churrasco. O fato é que, na maior parte das vezes, nós não temos receitas de churrasco, nós temos técnicas de churrasco. O churrasco não é como uma culinária que necessita uma mistura de muitos ingredientes, embora nós tenhamos, sim, algumas formas de tratar o assado com um pouco mais de requinte. O fundamental do assado não é uma receita, é uma técnica, é uma maneira própria de expressar aquilo que vai mais fundo na nossa alma, principalmente na alma do gaúcho, em que o churrasco está muito arraigado. Como é que o churrasco tem a ver de maneira tão forte com o gaúcho? E aqui não só o gaúcho do Rio Grande do Sul, o gaúcho do Rio Grande, o gaúcho da Argentina e do Uruguai, né, o gaúcho, esta cultura que nós conformamos aqui na Pampa, que é a mesma cultura no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul, e evidentemente aqui o gaúcho brasileiro, o gaúcho de origem portuguesa, mas também espanhola, e o gaúcho puramente espanhola no Uruguai e na Argentina, mas nós temos a mesma cultura, é a mesma paixão pela carne, é o mesmo jeito de lidar com o gado, é o mesmo mate, o mesmo chimarrão, o mesmo amor pelo vinho, o mesmo amor pelo cavalo e pelas guerras, e isso vai construindo, vai forjando o caráter do gaúcho. Mas evidentemente que antes do gaúcho aparecer na Pampa, antes do elemento que nós chamamos de gaúcho aparecer aqui nesta região e dominar o gado, já existia a relação do homem com os animais que ele carneava, com os animais que ele caçava, que espetava em algum espeto de pau, fazia qualquer tipo de fogo, fazia de qualquer jeito e já comia. Então um churrasco nesse sentido mais amplo sempre existiu com a história do homem. Aliás, o domínio que o homem tem sobre o fogo é algo que fala muito a alma de todos os povos. Nós já vemos que entre os gregos o mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses e dá ao homem, já mostra que parece que na consciência de qualquer povo, de qualquer cultura, de qualquer etnia, existe o símbolo poderoso de que o fogo é algo que remete à divindade. Dominar o fogo que nos aquece, o fogo que nos ilumina, o fogo que nos dá alimento, o fogo que nos fascina pela sua beleza, pela dança de suas chamas, dança de suas labaredas, é algo que cala muito na alma de todos os povos. Quando surge o gaúcho, aquele peão que é misto de charrua, misto de guarani, de espanhol, de luso, de negro, ou o paulista que vem até o Rio Grande e se mistura com todos, e eles começam a andar a cavalo e a viver livremente com aqueles cavalos soltos que eles domam, que fugiram das estâncias jesuíticas, das reduções jesuíticas para formar as primeiras estâncias, caçando o gado que era dos jesuítas, porque os jesuítas introduziram o gado na Pampa. Nós devemos aos padres, devemos à igreja a introdução do gado, a invenção do nosso churrasco. Estamos fazendo um chouriço, né? Estamos fazendo um salsichão, uma linguiça, então tem que dar uma olhadinha. E nós devemos aos padres essa introdução do gado. O fato é que quando o anticlericalismo do Marquês de Pombal persegue, junto com o Reino da Espanha, as missões jesuíticas por interesses que eles tinham na troca entre a colônia do Sacramento no Uruguai, atual Uruguai, e as reduções missioneiras na região noroeste do Rio Grande do Sul, há uma perseguição aos padres jesuítas, que é concomitante com a perseguição que está havendo na Europa, e a destruição daquela civilização nascente de catequização dos índios guaranis. Os guaranis se rebelam, tem a guerra guaranítica, lutam contra portugueses e espanhóis que estão anticlericais naquele momento, por ordem do governo, né, e o gado se espalha. Depois Portugal e Espanha voltam a lutar entre si, e as guerras por 200 anos de consolidação das fronteiras, nós estamos falando a partir do século XVII, do século XVIII, esse gado ele se espalha pelo Rio Grande, pelo Uruguai, pela Argentina, pelos dois lados do Rio Uruguai,
E surge a figura do gaúcho, a figura daquele peão livre que veste xiripá, botas de garrão de potro, chapéu pança de burro e um lenço atado ao pescoço ou à meia espalda. E ele vai caçar o gado como se caçavam os avestruz, as emas, com bolhadeiras ou com lanças. E caçando esse gado, ele começa a dominar o gado, começa a dominar o fogo, e nós vemos o primeiro aparecimento daquele churrasco para alimentar aquele peão que estava caçando. Com a distribuição das sesmarias, distribuição das primeiras fazendas, das primeiras instâncias, nós temos um início de colonização, tanto lusa quanto espanhola, no território do Rio Grande, no da Argentina, do Uruguai também. E esses gaúchos, esses peões vão começar a trabalhar para esses estancieiros, que são heróis militares, que nos tempos de paz, que são raros naquele tempo, eles acabam cuidando do seu gado, cuidando do seu patrimônio, e o churrasco vai evoluindo, o churrasco vai sendo trabalhado na cabeça do gaúcho e povoando o seu imaginário, de modo que hoje nós não vemos um rio-grandense, um argentino ou um uruguaio sem pensar no churrasco. Nós temos, conforme o churrasco foi se desenvolvendo, evidentemente que aquele primeiro gaúcho fazia no fogo de chão, nós temos basicamente 3 tipos de churrasco. Claro, existem outras variações, outras derivações, nós temos basicamente 3 tipos de churrasco. O churrasco original, mais terruinho, mais campeiro, que eu faço também eventualmente quando eu vou para fora na linguagem do Rio Grande é ir para a roça, como no resto do Brasil, né? Eu fui criado indo para fora. Nós fazemos o fogo de chão, né? Juntamos algumas lenhas, fazemos um belo no braseiro, próximo a ele puxamos as brasas, é possível que tenha alguma labareda fazendo um costado também, não há problema se dominar o fogo, e se espeta em espetos de pau, pedaços grandes de carne, de ovelha, de vaca, de porco, ou em espetos de pau ou em espetos de ferro, espetos à la cruz, né, que o cordeiro fica inteiro ou o porco fica inteiro, uma costela grande de vaca inteira também, salgando com salmoura ou com sal grosso, batendo com uma vassoura de guanchuma. É possível também que nesse fogo de chão, em vez de espeto de cruz ou espeto de pau, se utilize uma grande grade, uma grande grelha, grande levantada, e se coloque os animais ali. E aqui eu já adianto, grelha em espanhol nós chamamos de parrilla ou parrilha, depende da pronúncia, depende da região. O espanhol tem várias pronúncias, né? Aqui nessa nossa região platina nós falamos de parrilla, né? Então tanto fala parrilha como parrilla é a mesma coisa, tá? Dependendo da pronúncia. Esse é o tipo básico do churrasco, mas evidentemente quando começou a chegar, as pessoas começaram a se urbanizar mais e construíram churrasqueiras em casa. E daqueles espetos de pau, espetos de ferro, de cruz, se criaram aqueles espetos tradicionais que as pessoas usam hoje em boa parte do Rio Grande do Sul, em boa parte do Brasil também. O espeto, cabo de madeira, o cabo de inox, o espeto de inox também, bota uns pedaços de carne ali e se coloca uns furinhos numa churrasqueira ou numa churrasqueira de latão. E existe um terceiro tipo de churrasco que também se desenvolveu, mas não tanto no Brasil e agora está em moda no Brasil, mas se desenvolveu principalmente na Argentina, no Uruguai e na zona sul e na faixa oeste da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, que é o churrasco de parrilla, que é o churrasco de grelha. Não é o churrasco de espeto, é o churrasco de grelha, mas não uma grelha comum, que simplesmente a gente pega essas do supermercado, que se compra e se coloca nos mesmos buraquinhos onde se colocam os espetos. Não, uma grelha que é fixa, que pode ter também uma roldana para levantar, né? Ó, para levantar aqui, para baixar, ou uma roldana em cima, ou uma roldana de lado. É uma grelha comum mesmo que se coloca e se baixa, com uma característica também de, em vez das churrasqueiras convencionais, como no resto do Brasil e alguma parte do Rio Grande do Sul, que tem uma boca funda, esta não tem uma boca funda, ela é reta, então eu consigo mexer na brasa, eu consigo, por exemplo, pegar aqui um atiçador, enquanto eu boto fogo lá no fundo no queimador com a lenha, com a brasa, eu consigo puxar aqui uma brasa, vocês vejam, eu consigo puxar a brasa, consigo ajeitar aqui para a carne que eu quero, e já está na hora de virar o meu salsichão, a minha linguiça, para que nós não queimemos. Temos que ter um cuidado aqui. Em seguida já vamos servir, pessoal. Em seguida já vamos servir. Certo? Então trabalhamos com esse atiçador. Este tipo de churrasco, que também não é um churrasco como no fogo de chão,
está no mesmo nível daquele churrasco de espeto que nós fazemos, embora ele não seja muito comum no Rio Grande, em algumas partes do Rio Grande do Sul, na zona norte do estado não é tão comum, e em algumas partes do Brasil também não é tão comum, mas agora já está se popularizando. Então, onde ele é comum, esse churrasco de parrilla? Claro, eu tenho uma parrilla grande, uma parrilla de 1,40 m de largura, né, de 80 centímetros de altura. Nem toda parrilla assim, você tem parrilhas menores, tem parrilhas que o queimador está do lado, está do outro lado, enfim, que ela levanta pelo lado, a minha levanta pela frente. E esta parrilla, ela é comum no Uruguai, na Argentina e na Zona Sul e na fronteira do Rio Grande do Sul. Então eu desde muito tempo, antes de ser modinha como está agora, graças a Deus, uma buena de uma moda, eu já fazia churrasco de parrilla na casa dos meus pais. O que nós vamos fazer hoje? Bem, para abrir, nós não podemos fazer um curso completo de churrasco. Eu não posso colocar uma costela aqui, não posso colocar uma ovelha, um porco, embora eu faça todos os tipos de churrasco que vocês estão acostumados a viver. Mas o intuito desta aula é dar uma introdução ao mundo do churrasco. Eu não posso querer que quem nunca teve contato com carne, nunca trabalhou com churrasco, faça 3, 4 tipos de carne ao mesmo tempo. Isso é impossível de acontecer. Vocês precisam dominar alguma coisa. Então o que eu escolhi? Eu escolhi um salsichão, como nós chamamos, né? Salsichão, aqui ó, uma linguiça. Linguiça toscana, como se chama em algumas partes do Rio Grande do Sul. Aqui nós chamamos de salsichão, ou chorizo na Argentina, no Uruguai. As pessoas acham, não, o chorizo não é o bife de chorizo é outra coisa, é o contrafilé. Isso aqui é o chorizo, que também não é o chouriço, né? Que é aquele feito de sangue de porco que nós chamamos aqui de morcela ou de morcilha. Eu vou dar uma afastadinha aqui, porque preciso conversar com vocês mais um pouco e não quero que no nosso salsichão se queime. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os tipos básicos de churrasco, já falamos. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer salsichão e vamos fazer também aqui nós vamos mostrar aqui o nosso entrecô. Este aqui, ó, olha só que bela peça. Isso aqui é um entrecô. Vocês conseguem ver? O que é um entrecô? Bem, também é chamado de bife ancho, de filé de costela, de noir, né? Também é chamado de ponta de contrafilé. Ele é uma chuleta, ou seja, uma bisteca, como se chama em boa parte do Brasil, uma chuleta, mas de vaca, não de porco, sem o osso. Estão acostumados a ver esse corte típico dos americanos, agora o prime rib, né? É um prime rib sem o osso. Esse é o entrecô. Onde ele está localizado? Nós vamos proporcionar um mapa da vaca para vocês, então não se preocupem com isso. Tá? Ele está localizado na parte superior do animal, tá? Na parte superior, um local que nós chamamos de trem de bife, também chamado de contrafilé num sentido amplo, certo? E mais especificamente, ele está no limite entre o traseiro e o dianteiro. Ele é uma parte do traseiro, mas não lá no fundo, perto da bunda do animal. Ele está quase no dianteiro ali. Ele está entre o acenho ou agulha, né? Nós chamamos no Rio Grande do Sul de agulha, na Argentina, no Uruguai é agurra, né? É o acenho do resto do Brasil. Ele está localizado entre o acenho, entre a agulha, né? Ou seja, aqui, e o contrafilé em sentido estrito, que está mais ou menos aqui. Então é uma parte do lombo que está mais ou menos aqui, certo? O contrafilé, ele é conhecido como bife de chouriço, né? Ou bife angosto. Este não é o bife angosto ou bife de chouriço que tem uma gordura por cima. Ele é o entrecô ou bife ancho. Ele é parte do trem de bife, ele está entre o contrafilé, ele é uma parte do contrafilé no sentido amplo, está entre o contrafilé no sentido estrito e a agulha ou a acém. Ele está logo abaixo, e nós vemos que logo abaixo desse trem de bife estão as costelas, né? Aqui estão o lombo e aqui estão as costelas do animal. O entrecô ele começa na 6ª costela e vai até a 11ª. Depois da 11ª começa o contrafilé em sentido estrito. E nós já começamos a perceber que o contrafilé ele tem uma gordura em cima e o entrecô não tem. O entrecô não tem, o contrafilé tem uma gordurinha em cima. O entrecô não tem essa gordura em cima. O entrecô tem a gordura entremeada. Olha a gordura onde está. Temos que tirar essa gordura, ela faz mal. Pelo contrário, minha gente, esta gordura é que dá o sabor deste corte. É um corte fenomenal, um corte sensacional. Eu escolhi para vocês um corte que vai fazer a alegria de toda a família de vocês, se vocês assarem como eu ensinar a vocês.
Em cima deste entrecô, né, logo em cima dele, tem uma capa de gordura que é retirada. Ela não é o entrecô, é a chamada capa de filé ou capa de contrafilé. Essa gordura vai continuar na gordura ali do contrafilé. Não peguem a capa de filé, ela é uma carne mais dura. Tá? Nós estamos falando do entrecô que fica abaixo da capa de filé, depois continua no próprio contrafilé. O entrecô limpo, bem apresentado, ele não vem com a capa de filé. Ele não vem com a capa de filé. Tem apenas a parte central. Essa parte central, vamos dar uma olhada aqui. Olha assim. O que parece isso aqui? Aqui, desse lado é melhor. O que parece isso aqui? Parece um olho, né? Então isso aqui é chamado, isso aqui é o contrafilé inteiro. Essa parte aqui é chamada de ojo de bife. É o olho de bife. Se aqui tem um olho, o que nós temos aqui, pessoal? A sobrancelha, a serra, né? Se escreve seja, a serra dos castilhanos. Então aqui o ojo de bife e a serra. Quando fazemos o entrecô, nós podemos fazer ele inteiro, colocar na parrilha assim. Podemos fazer em bifes, que é como nós vamos fazer, bife ancho. E podemos retirar essa serra, podemos retirar a sobrancelha e fazer apenas o ojo de bife. Só que ele perde um pouco da textura por conta dessa gordurinha aqui, que é o que une a sobrancelha ao olho. Depois podemos fazer, inclusive, a sobrancelha, que ele é fácil de tirar, olha, é muito fácil de tirar. Carne de qualidade é isso aqui é uma carne de gado europeu, né? E ela é muito fácil de tirar. Se tira e se pode enrolar a sobrancelha e fazer também um aperitivo. Nós vamos fazer ele inteiro, certo? Nós vamos fazer ele inteiro. Vamos primeiro cortar aqui a carne. Vamos filmar aqui o corte da carne, para entender como é que nós vamos fazer. E olhar bem. Contar o quê? Um bife de 3 dedos, certo? Então vai ficar mais ou menos no meio dessa peça, certo? Olha só, vamos cortar. É uma carne grande, a faca é pesada, é grande, já vai chegar lá. Olha só, olha só. Olhem a qualidade deste entrecô. A qualidade deste entrecô. É um entrecô lindíssimo, um entrecô muito entremeado, muito marmorizado. Parece um mármore, né? Nós chamamos aqui de marmorizado. Vamos deixar ele aqui quietinho. E outra coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos fazer isso aqui. Um queijo. Um queijo. Um queijinho provolone. Nós chamamos desse queijo provolone redondo aqui de provoleta. Provoleta ou queijo parrigeiro. Só que nós vamos fazer também com o quê? Fazer especial para vocês. Vamos botar um bacon já picado. Claro que ele precisa ir para um local muito especial. O que nós temos aqui? Uma provoleteira. Provoleteira nada mais é do que uma panela de ferro adequada para colocar o nosso queijo provolone. Vamos continuar então o assado aqui, meu pessoal. Vamos lá. Vou botar aqui o nosso salsichão, que está indo bem. O que temos que fazer? Preparar para fazer o queijo. Antes da gente fazer o entrecô, vamos fazer o queijinho. Então tá aqui, ó, pegou a panela, botou, certo? Dá uma limpadinha, se tem alguma coisa, e bota pra cá. Bota na outra parrilha. Por quê? Porque essa parrilha aqui, ela tá levantada, a outra tá retinha, não vai cair o queijo. Nós vamos puxar um pouco de brasa, senão nós não vamos ter como trabalhar esta provoleta. Então vamos puxar uma brasa. A brasa que caiu lá no fundo, né? Vocês viram que o queimador está com muita lenha. O que eu tenho usado? Vocês vão ter que procurar a lenha mais adequada. No Rio Grande do Sul nós temos muita lenha boa. Vocês podem conseguir quebracho, né? Quebracho na Argentina. Podem conseguir espinilho, principalmente na fronteira com o Uruguai, uma boa lenha. Acácia, colocar alguma lenha frutífera também para dar um sabor, para defumar. Mas a acácia é o mais fácil de se conseguir. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essas lenhas aí, acácia, quebracho, espinilho. Mas fora do Rio Grande do Sul, vocês talvez consigam um eucalipto. Não é a melhor lenha para nós fazermos churrasco, mas nós temos que nos virar com o que dá. Ou um bom carvão de boa procedência. Feito a labareda lá, puxei a brasa para cá, porque vocês não vão assar com a labareda. Senão vocês vão queimar a porcaria da carne e vai ficar uma droga. E aí vocês vão dizer que eu estou ensinando errado. Vocês têm que comer uma carne que seja assada na brasa. Não se antecipem, pessoal. Não queiram, porque já fizeram
o churrasco, que muitos de vocês não vão ter uma parrilha assim, vão ter uma churrasqueira com boca. Vocês vão botar uma grelha em cima ou vão espetar. O entrecô eu oriento que não espetem. Comprem uma grelha pequenininha, nem que seja uma grelha de peixe, e coloquem nos buraquinhos ali onde se coloca o espeto, se vocês não têm uma parrilha assim. Tá? E o que vocês vão colocar? Vão colocar lá e vão esperar fazer a brasa. Vão botar o carvão, se vocês não têm lenha, vão botar o carvão, mas vão esperar ficar vermelho, uma capinha cinza em cima talvez, dependendo da qualidade do carvão. Mas vocês não vão fazer com labareda. Essas chamas levantando, elas vão chamuscar a carne. Por que eu estou fazendo com a labareda? Porque ela está no fundo, a minha carne não está lá, a minha carne está aqui na frente. O que está na frente aqui não é labareda, é brasa. É brasa. Temos que fazer com brasa, não com labareda. Se fizer com labareda, vai levantar, vai queimar na volta, vai ficar cru e vai ficar tostado e ruim por dentro. Vamos ver como é que tá o queijinho. Ó, o queijinho já está derretendo. Vamos dar uma viradinha nele para pegarmos vários gostos. Certo? O que nós podemos fazer aqui também? Agora que este queijo, a panela já está quente, já está um pouquinho derretido, nós podemos trazer ele para cá, tirar um pouco deste queijo, porque nós vamos fazer com bacon. Existem outras técnicas. Dá para fazer a provoleta com outros queijos por cima também. Dá para colocar outras coisas. Nós vamos aproveitar essa gordurinha que sobrou e vamos fritar o bacon. Certo? Nós vamos fritar um pouquinho de bacon e colocar aqui o queijo por cima deste bacon e depois um pouco de outro bacon por cima deste aqui também. Certo? Vamos ver o que vai se apresentar para nós nessa nossa provoleta. Isso é para comer depois. Agora o que nós temos? Nós podemos pegar o nosso salsichão, ele já está pronto. É um salsichão de qualidade, salsichão misto, não é um salsichão de puro porco. É um salsichão misto. Esse salsichão misto, ele é misto de ovelha com carne de vaca. De porco com carne de vaca. E nós vamos dar uma olhadinha nele aqui. Vamos segurar ele mais para perto, para ele não escapar. Ele gosta de escapar. Não é bom fazer, porque como ele é carne de porco, ele fazer muito cru, certo? Porque ele tem carne de porco, mas também não pode deixar passar, não pode deixar ficar seco. E ele estava aqui já há um tempinho. Olha como ele está molhadinho. Está molhadinho, mas não está cru, certo? Ele não está cru. É por conta desta mistura da carne de porco com a carne de vaca. Um animal precoce, um animal novo, né? Uma carne de fundamento para nós aqui. Vamos aí, cortamos, aqui temos então o nosso salsichão, salsichão. Vamos pegar o que é para servir para o salsichão. Nem tudo está à mão, né? Não dá para fazer uma câmera com um plano muito aberto, senão vocês não vão ver a carne direito. Vamos botar uma farofinha. Botando uma farofinha, nós podemos pegar também 2 ou 3 garfinhos, uma coisa higiênica e vamos provar. Ó. Fantástico. Excelente. Mais um. Maravilha. Tomar um mate. E churrasco. Tem que tomar um mate. Bem,
Feito isso, vamos dar uma olhada. Olha só, já está chiando o nosso queijinho. O nosso queijinho está chiando. Fantástico. Excelente. Dá uma olhadinha nele por baixo aqui, ver como é que está. É uma situação tensa. É uma situação tensa. Deixar ele bem quentinho e bem derretido. Agora é questão de esperar. Para fazer o nosso queijinho. Então, vamos ver agora se já se passou o tempo, se o nosso queijinho provolone, a nossa provoleta. É o pano parrigeiro, né? O pano parrigeiro serve para muita coisa. Podemos dizer onde nós passamos, né? Nas botas quando voltamos do campo, na comida. E vamos aqui mostrar o nosso queijo. Nossa, tá sensacional. Olha só. Uma fritadinha com bacon. Olha o que soltou de gordura com o bacon. Isso aqui está excepcional. Olha só, chega a se desmanchar. Mas chega a se desmanchar. Vamos pegar, derramar todinho esse bacon. Nós não queremos desperdiçar o bacon antes de colocar nossa estrela, que é o nosso entrecô. Vou colocar aqui. Vai seguir. Temos ainda um caldinho soltando. Vamos dar uma secadinha, né, para que esse caldo, essa gordura, ela não escorra. Nós não queremos nenhum tipo de bagunça, embora churrasco acabe tendo alguma bagunça, isso é inevitável. Vamos pegar um garfo. Tá filmando aí, né, filmeiro? Tem que filmar aqui, porque olha só, essa cena aqui não se pode perder. Esta cena não se pode perder, que é deste queijo derretido, que vai derreter na boca, junto com um queijinho. Isso aqui vocês encontram fácil, em bons açougues. Eu já vi em outros locais do Brasil para vender. Não é algo exclusivo nosso, da Pampa. Embora seja muito próprio nosso, vocês têm isso em vários locais. Olhem só que qualidade este queijo provolone, esse queijo parrigeiro, esta provoleta. Vamos escolher um pedaço bueno aqui, tio. Aqui, ó. Este aqui, ó. Que maravilha! Ó. Chega a derreter, pessoal. Olha lá. Derretendo e o bacon aqui. Um brinde para vocês. Que maravilha! Sensacional. Sensacional. Então chegou a hora da gente fazer o nosso entrecô. Podemos fazer o queijo, o salsichão e o entrecô tudo ao mesmo tempo? Podemos, mas nós temos que saber controlar. Eu sei fazer isso, muitos assadores sabem fazer isso. E eu nos domingos, quando eu asso em casa, sempre faço assim também. Boto o salsichão, sei a hora em que mais ou menos o salsichão está pronto, quase pronto, e aí boto os entrecô. Ou vazio, ou bife de chouriço, ou uma costela. Eu sei como fazer isso. Eu não sei dar o passo a passo para vocês. Quando vocês dominarem, fazer um pouco de cada vez, vocês vão conseguir fazer isso. Então nós vamos colocar estes entrecôs primeiro. Primeira coisa, a chapa está quente, mas aqui a grelha tem que estar quente. A grelha tem que estar quente. Não é quentinho, não é morninho. Nós não queremos deixar a carne numa situação confortável. Nós queremos assá-la. Então eu preciso que esteja quente, até porque a altíssima temperatura vai provocar a reação de Maillard, ou seja, vai selar a carne e vai fazer com que os sucos não se percam, exceto, claro, se a pessoa deixar assando mais do que deve. E vai formar uma crostinha na volta. Então vamos pegar a nossa mão, tá? A mão, claro, não é regra, porque existem sensibilidades diferentes, certo? Tem mãos mais sensíveis e menos sensíveis. Nós vamos chegar a nossa mão e nós não vamos encostar na grelha, senão vocês vão cozinhar a mão de vocês. Nós vamos chegar perto dela, perto de onde vão colocar a carne, e vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, no 4 já não deu mais.
no máximo 5, ela está quente. Se vocês conseguirem aguentar mais do que 5, ela não está quente o suficiente. No meu caso aqui, eu consegui aguentar até 4, porque ela está realmente muito quente. Então ela está própria para nós fazermos o nosso entrecô. Vamos fazer o quê? O que eu já ensinei nesse tipo de churrasqueira. A churrasqueira normal de vocês não vão fazer isso porque não tem. Mas aqui temos, vamos puxar a brasa. O que vão fazer na churrasqueira normal de vocês? Vão ver onde está a brasa, vão acomodar mais ou menos a brasa no lugar. Não vão usar lavareda, vão espalhar bem essa brasa pela superfície em que vocês vão utilizar o processo de assamento. Eu não vou levantar só mais um pouquinho para poder manter o meu domínio do fogo. O domínio do fogo é tudo. Os assadores são descendentes morais de Prometeu. E nós temos aqui os nossos bifes antios, né? Nossos entrecôs. O que eu vou fazer com eles? Tem gente que tempera depois. Tem gente que tempera antes. Eu gosto de temperar durante. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar para temperar um sal. Não é sal grosso, não é sal fino, é o sal médio. Sal entrefino, também chamado de sal parrigeiro. O que é esse sal parrigeiro? É um sal grosso triturado, moído. Neste caso, o meu aqui, ele já vem com chimichurri, né? Que é um mix de temperos muito próprio da Pampa. Aqui eu tenho chimichurri puro e aqui eu tenho o sal de parrilla com chimichurri. Eu vou usar um pouco de cada porque eu gosto dele com bastante chimichurri. Se você não quer, bota só o sal de parrilla. Primeiro, então, vamos lá colocar. Está quente? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. Ó, no 4 já não dá, então é hora. Ó. Olhem. Só o barulhinho. Só o barulhinho. Que barulho fenomenal. Está colocado aqui. Nós não podemos fazer esta carne bem passada, pessoal. Se nós fizermos ela bem passada, nós vamos perder a textura. Vamos perder o sabor. E eu digo para vocês, a maioria das pessoas que não gosta de carne com sanguinho, porque não é sangue, a maioria das pessoas que não gostam de carne com sanguinho é por puro preconceito, por nojinho, por alguma coisa, porque não comeram. Em testes feitos às cegas, eu e outras pessoas também garantiram claramente que o entrecô e outras carnes que se prestam para ficar no ponto, ou ponto menos, ou mal passada, tem um sabor muito superior. Então pessoas que não gostavam de carne mal passada, ou carne ao ponto, só queriam carne bem passada, ao fazerem teste cego, preferiram a carne com o sanguinho que eles tinham tanto nojo. Lembremos, ponto não é carne escura. Muita gente no Brasil acha que carne ao ponto é uma carne bem cozida. Carne bem cozida é carne bem passada. Carne ao ponto é vermelha, tem sanguezinho, tem líquido. Carne ao ponto tem rugosidade. Como nós vamos ver a hora que vai ter que virar. Quando a carne começar a levantar, ó, tá dando uma tostadinha aí. Não tem que mexer na carne, não tem que ficar virando. Um argentino uma vez disse: por que não se cambia a carne de lado? Porque se marea, porque ela enjoa. Se a gente ficar mudando toda hora, nós mesmos de lugar, ficar saltitando, nós vamos ficar com enjoo. A carne é a mesma coisa, ela não tem que se marear, não tem que se enjoar. Então o que nós fazemos? Deixamos ela de um lado. Quando começar a soltar algum suquinho em cima, e está quase acontecendo isso, nós vamos então virar a carne. Para ter o mal passado, que é aquele roxinho, a carne por dentro tem que estar roxa. O mal passado, 5 minutos de cada lado. Esses tempos, eles não são absolutos, porque depende da caloria interna da churrasqueira, depende da textura da carne, depende da altura da carne, depende da altura em relação ao fogo, depende do ambiente interno, né? Depende da temperatura exterior, depende de uma série de coisas, tá? Depende se a temperatura da carne antes de ir para a grelha. Então tem uma série de coisas, mas em torno de 5 minutos de cada lado vai ficar mal passado. Para o ponto menos, que é para mim o ponto ideal e o ponto que nós gostamos aqui em casa, 6 a 7 minutos de cada lado. Para o ponto, que é o máximo que se pode fazer, porque mais do que isso vai ficar uma carne ruim, né? Vai perder o sabor, de 7 a 8 minutos de cada lado. Como eu disse, esses tempos são relativos. Então,
Claro que se nós fizermos aquela técnica de esperar o suquinho mais ou menos aparecer, ele já está quase aparecendo, aqui já temos o suquinho, se começar a aparecer o suco, nós vamos, e se for antes dos, por exemplo, 5 minutos de cada lado, nós vamos compensar, né? Vamos pegar e botar um pouquinho do nosso salzinho de parrilla. Eu já começar a pegar, isso aqui vai favorecer também a chupar um pouquinho do suco. Certo? Vai chupar um pouquinho do suco e nós vamos ver aqui quanto tempo nós vamos demorar para o nosso ponto menos, que é o ponto ideal. Nós estamos então de 6 a 7 minutos. Bem, pessoal, vamos baixar um pouquinho a grelha, né, para acelerar um pouquinho o processo. Não muito, nós não queremos torrar a carne, não queremos que ela fique torrada por fora e crua por dentro. Só dá uma baixadinha aqui. Esse é o domínio do fogo, esse é o controle do fogo. Domínio do fogo é tudo. O assador é um dominador do fogo. É um dominador do fogo. Vamos ver, se vocês verem aqui, ó, na volta do sal, o sal já está se liquidificando, olha só. Está cristalizando esse sal, que é um sal grosso moído, ele já está ficando mais ou menos cristalizado, olha só, ficando transparente e formando um líquidozinho na volta. Em alguns lugares esse líquido é vermelho, nem sempre ele se apresenta assim, olha assim, olha assim. O sal já está ficando transparente, porque ele já está líquido junto com o resto da carne. Mais algum tempinho e nós podemos virar a nossa carne. Mais algum tempinho e podemos virar a nossa carne. Vamos ajeitar um pouquinho. Temos mais uma brasa lá no fundo. Não vamos perder essa brasa. Não vamos perder essa brasa. Vamos manter a brasa também com o mesmo tipo de caloria nos dois bifes anchos, né? Nos dois entrecôs, para que o cozimento seja uniforme. O cozimento seja uniforme em todas as partes do nosso bife ancho. Dá só uma espiadinha para ver que é bonito. Olhem só as estrias que se formaram. Coisa especial, gente. Esse aqui está mais quente, esse aqui não está uniforme entre os dois, porque está mais próximo do queimador. Tem um calor indireto também. Podemos esquecer isso, né? Tem um calor indireto. O que nós podemos fazer então? Trocar de lado para que o calor indireto pegue ali também. Isso pode acontecer. Então isso também é parte do domínio do fogo. Não é simplesmente colocar a carne e esperar ela se aprontar. Nós temos que ver o que a carne demanda. Agora sim está na hora de virar. Já temos uns, olha só, já está um líquidozinho aparecendo. Ó. Já tem um líquidozinho aparecendo. Já está mais molhadinha, como se ela estivesse suando. Hora de virar. Hora de virar. Vamos contar mais uns 6 minutinhos de cada lado. 6 minutinhos de cada lado. E vamos botar, corrigir o salzinho desse lado também. Tá? E aqui eu vou acrescentar um pouco mais de chimichurri seco. Nem toda carne tem que ter chimichurri, tem que ter tempero. Muitas carnes se prestam com sal grosso. Costela se presta com sal grosso, picanha com sal grosso, uma maminha com sal grosso, o vazio excelente com sal grosso. Agora, o entrecô com o chimichurri, meus amigos, fica uma carne sensacional. Sensacional. Temos agora apenas que esperar se aprontar. Alguns minutos, já estará pronto. E enquanto isso, vamos tomar um vinhozinho, né? Buscar o vinho. Churrasquinho pede vinho. Eu sei que no resto do Brasil se toma muita cerveja. Nós tomamos um vinhozinho. Tomamos cerveja também, boa cerveja. Agora tomar um vinhozinho, porque ele senta fantasticamente bem com a carne, né? Espetacular, meus caros, espetacular. Esperar. Churrasco também é um exercício de paciência. Embora o entrecô seja uma carne de rápido cozimento, o churrasco tem a sua paciência, tem o seu aspecto
de formação moral, de reunião da família. Ao contrário do que nós percebemos que às vezes os churrascos em alguns locais são simplesmente para aglomerar as pessoas na volta da piscina e gritando e ouvindo música de qualidade duvidosa. No Rio Grande nós gostamos de festejar, mas as nossas festas são as festas familiares em torno da carne, com a família unida, a família feliz, a família tomando um vinho, tomando uma boa cerveja, apreciando uma boa carne, ouvindo uma boa música gaúcha. Então, façam essa experiência na casa de vocês, achem umas milongas decentes, umas chamarras, uns chamamês, umas chacareiras decentes, façam uma boa carne, abram um bom vinho e degustem com a sua família. Já está quase na hora, pessoal. Vamos dar uma levantadinha aqui só para não se perder. Está quase na hora de tirar a carne. Vamos ver qual é o ponto. Ela não estará bem passada, porque bem passada é uma droga para o entrecô. Pessoal, nós temos que cuidar para manter o calor constante, né? Sem diminuir, sem aumentar, exceto por uma necessidade, né? Se por acaso baixou, nós temos que aumentar. Se está muito quente, nós temos que dar uma diminuída. Mas procurar manter o calor constante. E se consegue puxando, afastando as brasas, né? Ou subindo ou descendo a grelha, no meu caso, com uma roldana aqui, né? Vamos ver. Como é que tá? Batidinho só para tirar o... Não é sal grosso precisa bater, mas tira o excesso do tempero mesmo. Vamos ver. Só para gente pegar um pouquinho e ficar gostoso. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui primeiro. O pessoal fala em descansar a carne. A gente fala em descansar a carne para acomodar os sucos. O fato é que no Rio Grande do Sul, no auge do inverno, se eu deixar a carne descansando 4, 5 minutos, eu vou comer carne gelada. Então os sucos eles vão se assentar. Podemos esperar 1, 2 minutinhos. A história de esperar 10 minutos é para não estar muito calor e é capaz desses locais a carne cozinhar muito mais em cima da pedra, muito mais em cima da madeira do que ali na nossa parrilla. Deixamos ela aqui para descansar um pouquinho. Está na hora de tirar a outra também. Para que a gente deixe ela descansar também. Vamos colocar outra aqui, vai misturar os gostos. Então nós vamos colocar neste canto aqui, sabendo que ela tem que ser cortada por último. Vamos ver como está o nosso... Fizemos ele mal passado. No meio ele está mal passado para quem gosta. E nas pontas, entre o mal passado e ó. Quem gosta do mal passado, tá aí, eu gosto do mal passado. Pelo que nós já vemos que este aqui está mal passado, este bife é um pouquinho menor e ele estava antes daquela... Ele não estava tão quente quanto esse que nós trocamos de lugar. Então isso já é um indício de que esse aqui tem que voltar para a brasa antes da gente abrir, porque se a gente abrir, vai perder o suco. Voltar para a brasa mais alguns minutinhos, se nós quisermos ter uma apresentação de ponto menos. Este aqui, que era o mal passado, que eu queria mostrar para vocês, está, ó, no ponto ideal para quem gosta de mal passado. O pessoal acha que aquela vermelhinha é mal passada. Não é, pessoal. Isto aqui é carne mal passada. Isto aqui é carne mal passada. Eu gosto dessa carne assim. Minha esposa come carne assim também. As crianças gostam de carne assim. Mas nós geralmente comemos a carne no... Aqui tem um nervinho entre a sobrancelha, que eu tinha falado, e o olho. Em alguns pedaços ele tem. Vamos ver, olha lá. Sensacional. Maravilha. Muito bom.
Muito bom mesmo. Vou deixar ele aqui, no cantinho. E esse aqui, certamente agora, está num ponto que, se vocês não gostam de comer mal passado, pelo menos aproveitem este ponto aqui. Este ponto aqui, que é o que vai sair, nós já vamos explicar qual é. Vamos olhar, vamos deixar descansar um pouquinho para os sucos se assentarem. Vamos cortar. Olha só. Viram? Ele já está diferente deste. Vamos ver a diferença. Vamos cortar aqui um pedaço. Olha a diferença. Ó, esse aqui é mal passado. Esse aqui já não é mal passado. Esse aqui já é ponto menos. Esse aqui está mais roxo e aqui está mais rosa. Né? Esse aqui é um mais roxo, está mais cru. Esse aqui está mais rosa. Se eu deixasse mais um minutinho e ele pegasse um cozimento cinza até essa parte aqui e de baixo para cima até aqui, mantendo um miolo ainda rosa, seria o ponto. Seria o ponto. Por que não está saindo muito suco? Porque nós demos uma descansadinha breve, muito pouco. E vamos ver como é que está este entrecô ponto menos, que para mim está bonito. Só falta o gosto se confirmar. Mas carne de qualidade, meus amigos, não tem como ser diferente. Se o mal passado já estava bom, este ponto menos está simplesmente sensacional, meus amigos. É comer de rodilhas, né? É comer de joelhos. Este é o ponto. Olha só, nós temos aqui, olha a qualidade do nosso entrecô, do nosso bife ancho no ponto menos. Tostadinho por fora, gordurinha, gordura entremeada e vermelhinho no miolo. Este é o padrão do Rio Grande, seu padrão da Pampa, um ponto excepcional e uma delícia de carne que se desmancha na boca. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido qual é esse fundamento. Comprem um bife ancho agora no seu açougue, vão no seu açougueiro favorito. Digam que um gaúcho disse para vocês comprar um filé de costela, ou um bife ancho, ou um entrecô que tenha gordura entremeada e que não tenha a capa de filé por cima, e façam seguindo essas orientações aqui. E eu duvido que a família de vocês não vá babar e tornar vocês o assador, não o churrasqueiro, porque esse termo churrasqueiro é invenção do Brasil. O termo é assador. Duvido que a família de vocês não os torne o assador oficial para todos os domingos. Um grande abraço, um saludo muito especial aqui da Pampa para todos que estão nesta Masterclass e nos encontramos, talvez, em outras oportunidades. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus.